Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vulcabras para a discussão de resultados referente ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Bartelli, CEO da companhia, senhor Wagner Dantas, CFO e diretor de Relações com Investidores, e nossa equipe de Relações com Investidores, o senhor Valdinei Tortorelli e senhorita Luciana Serrano. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Vulcabras. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.vulcabrasazaleia.ri.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes da webcast poderão registrar via website perguntas para a Vulcabras, que serão respondidas durante a sessão de perguntas e respostas ou após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Vulcabras, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Vulcabras. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Vulcabras e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Pedro Bartelli, CEO da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Bom dia, sejam todos bem-vindos à audioconferência de apresentação de resultados da Vulcabras. Após um cenário de retomada econômica apresentado no segundo semestre de 2020, o ano de 2021 apontava para a continuidade da recuperação econômica. Mas logo no primeiro trimestre, em função da alta nos casos de Covid-19, essa expectativa já foi freada pelo aumento das medidas restritivas que afetaram diretamente o varejo brasileiro. Segundo o IBGE, no acumulado do primeiro trimestre, a receita nominal no varejo recuou 0,6% e, especificamente no setor de varejo e tecidos, vestuário e calçados, a queda foi de 18% no mesmo período. Mesmo diante de tantos desafios impostos pelo cenário socioeconômico, a Vulcabras segue com crescimento nos resultados do primeiro trimestre de 2021, mantendo a tendência positiva do terceiro e do quarto trimestre de 2020, no qual a receita líquida registrada foi de 311,9 milhões, representando um aumento de 30,7% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O crescimento de receita pelo terceiro trimestre consecutivo é um reflexo do ganho de market share das marcas da companhia nos clientes varejistas, sustentado pela performance positiva das coleções adaptadas à nova realidade de mercado e ao comportamento do consumidor. Under Armour e Olímpicos tiveram excelente desempenho e suportaram o crescimento do grupo, em um trimestre em que a Mizuno teve a sua produção iniciada em meados de fevereiro, e a empresa não contou mais com a participação das marcas femininas no faturamento do mercado interno. A produção dos calçados da marca Mizuno está sendo realizada na fábrica da Vulcabras em Horizonte, no Ceará, que conta com um moderno parque fabril, atualmente produzindo 7 modelos da coleção atual,
e a expectativa é de que, até o final deste ano, a Vulcabras produza um total de 34 modelos da marca no país. Em 16 de março, iniciamos a operação do e-commerce da Mizuno, já a partir do novo centro de distribuição localizado em Extrema, consolidando a operação logística do DTC, Direct to Consumer, e a distribuição dos produtos comprados de terceiros, importados e nacionais, das 3 marcas, trazendo assim mais eficiência e melhor nível de serviço. Em continuidade ao compromisso de minimizar o impacto ambiental de suas fábricas e contribuir para a comunidade local, a Vulcabras concluiu em fevereiro de 2021 2 projetos de sustentabilidade em sua planta da Bahia. O primeiro foi a transformação de uma área da empresa em área de preservação ambiental, com 30 mil metros quadrados, no qual foram plantados mais de 2.000 mudas de espécies nativas. E para a execução dessa atividade foram contratadas e formadas pessoas moradoras da região, que se encontravam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Essas pessoas receberam conhecimento técnico que as capacitou para realizar outros projetos no futuro, possibilitando uma nova profissão para eles. O segundo foi a conclusão do projeto de reutilização e reciclagem de 100% dos resíduos que passaram a ser integralmente destinados tanto para a reutilização dos produtos, como também para a matéria-prima e insumos em outras indústrias. Seguimos confiantes com a boa performance da nossa marca e com o início das operações da Mizuno, a ser potencializada pelos nossos diferenciais. A Vulcabras se consolida como a maior gestora de marcas e artigos esportivos do país, com um portfólio de produtos que atende às necessidades dos mais diferentes perfis de consumidores e atletas. Para a apresentação do nosso desempenho no trimestre, passo a palavra para o Sr. Wagner Dantas, nosso CFO e diretor de Relação com Investidores. Bom dia a todos. Nós iniciamos a apresentação com o slide 5, com o volume bruto de pares e peças. No primeiro trimestre de 2021, o volume bruto faturado totalizou 5,1 milhões de pares e peças, um aumento de 7,1% se comparado ao total do primeiro trimestre de 2020, de 4,7 milhões de pares e peças. Mesmo com o recrudescimento da pandemia de Covid-19 e o surgimento de uma segunda onda de contaminação dos primeiros meses de 2021, o desempenho dos volumes comercializados em todas as categorias foi bastante positivo. Convém ressaltar que esse foi o primeiro trimestre sem o volume dos calçados femininos no mercado interno e externo devido ao licenciamento à Grendene. Somente seguimos comercializando esse tipo de calçados nas subsidiárias do Peru e da Colômbia. No final do mês de janeiro de 2021, foi concluída a aquisição da operação da marca Mizuno no Brasil. Embora a transferência dos estoques da marca e o início da produção dos calçados nacionais tenham começado logo após a conclusão do negócio, os efeitos dessa aquisição no primeiro trimestre de 2021 ainda foram tímidos e muito distantes dos números previstos para a marca. No decorrer do mês de março de 2021, o desempenho do volume comercializado foi impactado negativamente pelo fechamento do varejo físico na maior parte do país. Parte significativa das mercadorias despachadas aos clientes ao longo do mês, mesmo após a confirmação da intenção de recebê-las, acabaram ficando retidas nos armazéns dos operadores logísticos, aguardando a reabertura das lojas, e consequentemente foram desconsideradas da receita do trimestre. O impacto da interrupção nas entregas no decorrer de março afetou parcialmente o desempenho de todas as categorias, mas mesmo assim houve aumento em todas as bases comparáveis. Em calçados esportivos, houve robusto crescimento de 22%, devido aos expressivos desempenhos das marcas Olympus e Under Armour, e também ao volume das primeiras vendas de Mizuno sob a gestão da companhia. A diminuição em calçados femininos de 83,9%, devido à descontinuidade dos negócios no mercado interno e externo, acréscimo de 87,7% em outros calçados e outros, aumento de 9,9% em confecções e acessórios, devido à expansão registrada com a marca Under Armour. Na página 6, apresentamos a receita líquida por categoria de produtos. No primeiro trimestre de 2021, a receita líquida foi de 311,9 milhões de reais, um aumento de 30,7% sobre os 238,6 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020.
O ano teve início com boas perspectivas para o desempenho do trimestre. A disponibilidade da carteira de pedidos foi totalmente tomada e a demanda pelos produtos se mostrou pujante. Nos 2 primeiros meses do ano de 2021, se compararmos com os 2 primeiros meses do ano de 2020 e 2019, períodos pré-pandemia, os crescimentos de receita foram 8,3% e 24% consecutivamente. Se excluirmos das receitas de 2020 e de 2019 a receita dos calçados femininos no mercado interno e exportações diretas, negócio que foi licenciado em 2021, os crescimentos ficam ainda mais relevantes, com 17,6% se comparado a 2020 e 34,1% se comparado a 2019. Importante reforçar que a Mizuno teve sua produção iniciada em meados de fevereiro. Desta forma, participou muito pouco desse crescimento. Porém, o recrudescimento da pandemia de Covid-19 mais uma vez culminou com a decretação de medidas de isolamento social em todos os estados brasileiros e com o fechamento de todo o varejo físico desde o início do mês. Como consequência dessa paralisação, o faturamento do mês foi parcialmente afetado, devido à impossibilidade na conclusão da entrega aos clientes das mercadorias que encontravam-se em trânsito. Com esse quadro de estagnação, alguns pedidos programados para o período acabaram sendo postergados. Mais uma vez, a companhia se empenhou em fazer todo o possível para minimizar os efeitos dessa pandemia, estando ao lado de seus clientes, propondo estratégias para que juntos pudessem superar este difícil momento. A receita de calçados esportivos apresentou um aumento de 45,1%, com performance positiva no mercado interno e também no mercado externo. Tanto a receita dos calçados olímpicos como as dos calçados Under Armour apresentaram crescimento em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Além disso, e ainda de forma modesta, foram registradas as primeiras receitas com calçados Mizuno. A categoria de calçados femininos apresentou retração de 70,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse foi o primeiro trimestre da interrupção das vendas de calçados femininos em virtude do licenciamento da marca A Grendene. O único canal que apresentou receita nessa categoria e que seguirá ativo foi o das filiais do exterior. As rúbricas de confecções e acessórios apresentou um aumento de 2% em relação ao primeiro tri de 2020. No período, houve aumento da receita com a marca Under Armour e queda da receita com a marca Olympus. A categoria de outros calçados e outros apresentou um aumento de 126,9%, com crescimento em todas as subcategorias. Na página 7, apresentamos a abertura da receita líquida por mercado. A receita líquida do primeiro trimestre de 2021 no mercado interno totalizou 280,5 milhões de reais, um aumento de 37,8% em relação ao primeiro trimestre de 2020, quando foi de 203,5 milhões de reais. No mercado externo, a receita líquida no primeiro trimestre de 2021 resultou em 31,4 milhões de reais, apresentando redução de 10,5% sobre os 35,1 milhões de reais registrados no primeiro trimestre de 2020. No mercado interno, o acréscimo se deve ao aumento generalizado em quase todas as categorias, tendo como única exceção a receita dos calçados femininos que apresentou redução. Neste trimestre, houve queda nas vendas diretas ao exterior, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A categoria de calçados esportivos apresentou expansão nas receitas, porém a queda observada na categoria de calçados femininos ofuscou essa expansão. Nas vendas das filiais do exterior, foi observada redução em relação ao mesmo período do ano anterior, devido principalmente aos impactos das medidas adotadas de combate à pandemia de Covid-19 pelos governos do Peru e da Colômbia, que levaram à paralisação total ou parcial das atividades das 34 lojas mantidas naqueles países. Seguindo para a página 8, temos a apresentação do canal de e-commerce. No primeiro trimestre de 2021, o e-commerce com as marcas da companhia manteve a tendência de expansão e apresentou crescimento de 22,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar de ainda possuir pequena representatividade na receita total da companhia, 2,1% no primeiro trimestre de 2021, o crescimento desse canal e suas potencialidades representam uma grande alavanca de expansão. O programa de afiliados Corre Junto Brasil, que nasceu como uma possibilidade de complemento de renda para os profissionais de educação física, através da indicação ou recomendação dos produtos disponíveis nas lojas online, atingiu mais de 7,8 mil afiliados inscritos em até 31 de março de 2021.
Em 16 de março deste ano, foi iniciada a operação do e-commerce da Mizuno, sob a gestão da companhia. A operação já nasceu dentro do novo centro de distribuição logístico localizado em Extrema. Consolida toda a operação logística do DTC, Direct to Consumer. No decorrer do primeiro trimestre, a companhia deu início às operações de seu novo centro de distribuição logístico, destinado ao e-commerce. O novo CD fica localizado na cidade de Extrema, em Minas Gerais, conta com o triplo da área do antigo CD, operações automatizadas e sob gestão própria. A escolha pela localização de Extrema se deve ao fato de que a região está se transformando em um grande polo logístico de distribuição e oferece importantes vantagens competitivas, tais como proximidade dos maiores mercados consumidores, ampla rede de transportadoras e é tributariamente mais eficiente. Seguindo para a página 9, temos a apresentação do lucro bruto e margem bruta. O lucro bruto no primeiro trimestre de 2021 foi de R$ 106,1 milhões, um aumento de 37,6% em relação aos R$ 77,1 milhões registrados no primeiro trimestre de 2020. A margem bruta foi de 34% no primeiro trimestre de 2021, 1,7 pontos percentuais acima dos 32,3% verificados no primeiro trimestre de 2020. As iniciativas adotadas para a melhoria da margem bruta no decorrer do primeiro trimestre de 2021, com foco exclusivo em calçados esportivos e lançamento de coleções com melhores rentabilidades, se mostraram efetivas. Mesmo com a elevação dos componentes de custos que acabaram por pressionar os custos dos produtos produzidos, a margem bruta apresentou alta em relação ao mesmo período do ano anterior e também na comparação ao trimestre imediatamente anterior, sinalizando assim um viés de alta em seu comportamento. Seguindo para a página 10, apresentamos as despesas com vendas e propaganda. Na parte superior do slide, temos os gráficos das despesas com vendas excluindo propaganda, que apresentaram um aumento de 31,6% no primeiro trimestre de 2021, sobre as despesas apresentadas no primeiro trimestre de 2020. Foram registrados R$ 44,1 milhões no primeiro trimestre de 2021, versus R$ 33,5 milhões no mesmo período do ano anterior. Como participação da receita, as despesas com vendas excluindo propaganda representaram 14,1% no primeiro trimestre de 2021, relativamente aos 14% do primeiro trimestre de 2020, perfazendo um acréscimo de 0,1 pontos percentuais. Na comparação dos trimestres, foi observado o crescimento relativo das despesas com comissões, royalties e outros gastos, que foram compensados pela redução em fretes. Na parte inferior do slide, temos as despesas com propaganda e marketing no primeiro trimestre de 2021, que somaram R$ 11,7 milhões, uma redução de 4,1% sobre os R$ 12,2 milhões do primeiro trimestre de 2020. A participação das despesas com propaganda e marketing sobre a receita líquida representou 3,8% no primeiro trimestre de 2021, antes 5,1% do primeiro trimestre de 2020, uma redução de 1,3 pontos percentuais. A redução relativa nas despesas de marketing na comparação dos dois períodos é justificada pela impossibilidade da realização de ações de marketing previstas nos planos da companhia, em virtude das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Diante desse novo cenário, as ações se concentraram no reforço dos materiais de ponto de venda para maior exposição dos produtos. Seguindo para a página 11, temos a demonstração das despesas gerais e administrativas. As despesas administrativas foram de R$ 27 milhões no primeiro trimestre de 2021, apresentando um aumento de 9,3% em comparação ao primeiro trimestre de 2020. Em percentual sobre a receita líquida, ocorreu redução de 1,7 pontos percentuais, saindo de 10,4% no primeiro tri de 2020 para 8,7% no primeiro trimestre de 2021. No trimestre, houve aumento nas linhas de despesas com pessoal, informática e telecomunicações, que foram parcialmente compensados pelas reduções de serviços de terceiros e outras despesas. Na página 12 é demonstrado o comportamento do resultado financeiro e da dívida líquida. O resultado financeiro líquido no primeiro trimestre de 2021 registrou uma despesa de R$ 5,7 milhões em comparação ao mesmo período de 2020, que foi uma receita de R$ 4,9 milhões. Na comparação dos trimestres, as principais variações
foram observadas no aumento dos juros pagos devido à expansão do endividamento ao longo dos últimos meses e também ao reconhecimento do ganho de capital no primeiro trimestre de 2020, em virtude do efeito da desvalorização do real na consolidação dos resultados das filiais do exterior naquele trimestre. No final do primeiro trimestre de 2021, a companhia apresentava dívida líquida de 137,5 milhões de reais, 175 milhões de reais superior à observada no encerramento de 31 de dezembro de 2020. O aumento do endividamento se deve ao expressivo aumento do capital circulante devido ao alongamento do prazo de financiamento do contas a receber e o aumento dos estoques, devido principalmente ao recebimento de produtos da marca Mizuno e a impossibilidade de entrega dos produtos produzidos no decorrer do mês de março, em virtude do fechamento do comércio. Na página 13, temos o lucro líquido e o ROIC ajustado. O lucro líquido do primeiro trimestre de 2021 foi de 14,6 milhões de reais, e representou um acréscimo de 64% sobre o lucro líquido de 8,9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020. A margem líquida atingiu 4,7% no primeiro trimestre de 2021, um acréscimo de 1 ponto percentual em comparação aos 3,7% alcançado no primeiro trimestre de 2020. O retorno sobre capital investido ajustado anualizado atingiu 5% nos últimos 12 meses encerrados em 31 de março de 2021, um aumento de 1,2 pontos percentuais sobre o resultado de 3,8% obtido em 31 de dezembro de 2020. Na página 14 apresentamos o EBITDA. No primeiro trimestre de 2021, o EBITDA foi de 37,3 milhões de reais, apresentando um aumento de 37,1% em contraposição aos 27,2 milhões de reais obtidos no primeiro trimestre de 2020. A margem EBITDA aumentou 0,6 pontos percentuais, atingindo 12% no primeiro trimestre de 2021, ante 11,4% do primeiro trimestre de 2020. Na página 15, apresentamos o CAPEX. No primeiro trimestre de 2021, foram investidos 48,2 milhões de reais em imobilizado e intangível. Em imobilizado foram investidos 47 milhões de reais, incremento de 168,6% em relação ao valor investido no primeiro trimestre de 2020. O investimento no intangível no primeiro trimestre de 2021 foi de 1,2 milhões de reais. Os investimentos realizados neste trimestre se devem à expansão das operações da companhia e adequações para o início da produção dos calçados Mizuno. Em intangível foram investidos 1,2 milhões de reais no primeiro TRI de 21, majoritariamente na aquisição de licenças de software. Na página 16, apresentamos o fluxo de caixa. A variação de caixa do período foi de 92,7 milhões de reais. A variação apresentada foi constituída essencialmente pelos seguintes eventos: EBITDA de 37,3 milhões de reais, diminuição no passivo bancário em 17,7 milhões de reais, diminuição do exigível a longo prazo de 4,9 milhões de reais, investimentos em imobilizado e intangível de 47,2 milhões de reais, aumento da necessidade de capital de giro, 62,6 milhões de reais. As principais variações no capital de giro no primeiro trimestre de 2021 se devem ao alongamento do prazo de financiamento do contas a receber e aumento dos estoques de produtos acabados. Sendo assim, finalizamos nossa apresentação e abriremos espaço para perguntas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta será via webcast. Pode prosseguir. Bom, pessoal, aqui é o Wagner. Recebemos aqui no webcast a pergunta da Paola. Obrigado, Paola, pela sua pergunta. Paola gostaria de saber se a dívida líquida deve cair à medida em que a empresa retoma o volume de vendas e volte a gerar caixa. Sim, Paola. A nossa expectativa é de sim, ao longo do ano, né,
com a recuperação, retomada das vendas, a geração de caixa ela vai acontecer, apesar da necessidade, né, de um investimento adicional no custo a receber em função do crescimento da marca Mizuno, que é esperado ao longo do ano, né? A Mizuno acabou de começar a nossa operação. A gente deve sim ter um retorno desse capital de giro voltando ao nosso caixa e a gente deve capturar isso ainda em 2021. Eu acho que vocês puderam perceber que houve um incremento nos estoques e isso tudo, estoques contra receber, né, acaba consumindo capital de giro. O motivo do contra receber, assim, o crescimento das receitas, a entrada, a própria interrupção do varejo, né, houve a necessidade de dialogar um pouco o financiamento dos clientes. E nos estoques foi motivado, né, primeiro pela aquisição dos estoques de Mizuno, do antigo operador, e segundo pela antecipação na compra de matéria-prima, tentando fugir aí de uma eventual crise de abastecimento, não só o nosso segmento, como todos os segmentos estão sofrendo aí com fornecimento de matéria-prima. A gente optou estrategicamente por antecipar, por adiantar um pouco aí das compras de insumos, mas isso deve se normalizar ao longo do ano e esses são motivos aí que suportam a nossa expectativa na recuperação e na diminuição da dívida líquida da empresa. Obrigado, Paulo. Nossa próxima pergunta é de Thales Granello, da Elven Fan. Pode prosseguir, Thales. Wagner, Pedro, bom dia, tudo bem? Queria saber como é que vocês estão vendo as tendências e o ambiente competitivo para esse segundo trimestre de 2021. Obrigado. Oi, Thales, é o Pedro aqui. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Acho que como a gente reportou nos nossos resultados, o janeiro e fevereiro vinha uma recuperação muito boa comparado, inclusive, a um crescimento grande de vendas que a gente viu de uma demanda reprimida no final do ano passado. A empresa se preparou para isso e ela vem performando muito bem. É importante falar, antes de chegar no segundo trimestre, de que tanto março deste ano quanto março do ano passado teve problemas, né? Foi o início da pandemia no ano passado e também teve a segunda onda de fechamentos. Nós tivemos, inclusive, algumas vendas não contabilizadas agora em março, porque é um período em que algumas lojas não conseguiram receber as mercadorias por causa do fechamento. Então, março começou o problema, né? Abril se intensificou um pouco mais o problema dos fechamentos, fez com que a gente, em abril, antecipasse um período de férias que nós normalmente damos ao longo de todo o ano. Isso vai privilegiar um pouco o nosso segundo semestre, mas abril a gente acabou dando 2 semanas de férias coletivas porque não estávamos conseguindo entregar as mercadorias porque as lojas estavam fechadas. Além disso, nesse período de fechamento, o absenteísmo nas nossas fábricas vinha crescendo. Então, a decisão correta era realmente antecipar essas férias. Então, abril foi um abril difícil, né? Foi um abril mais difícil, mas maio já vem bem dentro da nossa expectativa. Tenho falado muito com os clientes e quando as lojas estão abertas, as vendas estão acontecendo, estão se recuperando bem, até estão crescendo comparadas ao ano passado. A gente vem num ritmo de crescimento grande, um crescimento importante, não só por causa do crescimento da vinda da Mizuno, até porque a Mizuno praticamente no primeiro trimestre não influencia muito nas vendas. Se a gente for pegar a nossa operação de Olímpicos e de Under Armour separada, elas cresceram 17% comparado com o ano passado. Então, o resto do crescimento vem da Mizuno e também tem um pouco de femininos que a gente não vem faturando, mas o maio nos mostra uma tendência bastante positiva. Está bem dentro do que a gente esperava, maio. Abril agora, a não ser que aconteça alguma coisa inesperada, abril também vai ficar bem dentro do nosso
o nosso plano, que é um plano de crescimento e de recuperação um pouco sobre essa venda que acabou não acontecendo na sua totalidade em março e em abril. Mas está bem, a gente está bem satisfeito com o resultado. Nós mudamos a empresa, adaptamos ela, custo-benefício, os produtos mais econômicos nesse momento são os mais demandados. Então, a tendência segue positiva, por mais que a gente tenha dado férias em abril. Obrigado pela pergunta. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Bom, pessoal, pegar mais uma pergunta aqui enviada pelo nosso webcast. Pergunta do Flávio José Bica, do Clube de Investimento Valor Futuro. Obrigado pela pergunta, Flávio. O Flávio gostaria de entender, a gente conseguiria detalhar melhor o ganho de market share que a gente acredita ter tido, e também gostaria de saber se o capital de giro aliviará nas condições atuais comerciais do Brasil. Flávio, a respeito do ganho de market share, acho que o Pedro explicou um pouquinho na resposta anterior, mas eu posso entrar um pouco mais de detalhe aqui. Esse até é o motivo pelo qual a gente tentou trazer, né, informações normalizadas ali do bimestre, né, de janeiro e fevereiro. Se compararmos o janeiro e fevereiro de 2021 contra o contexto de 2020 e de 2019, períodos pré-pandemia, os crescimentos que foram quase que 100% aí suportados pela marca Olympus e pela marca Under Armour, eles são crescimentos relevantes, são crescimentos expressivos aí para o período. Eu acho que esses crescimentos, somados a números que a gente vem acompanhando, divulgações da Receita Federal quanto à queda do volume de importados, são elementos que nos levam a acreditar que sim, a gente está ganhando bastante market share, além do feedback natural aí dos clientes, né? Infelizmente, o nosso segmento não tem uma pesquisa, não tem um mecanismo de pesquisa onde você consiga acompanhar isso de uma forma um pouco mais formal, mas são elementos que suportam, que apoiam sim a nossa confiança aqui de que o market share vem sendo absorvido pelas nossas marcas. E o motivo dessa absorção, ele realmente é alavancado, acho que por alguns fatores, né? O encaixe da nossa coleção, nosso portfólio de produtos muito bem elaborado, encaixado para esse momento do Brasil, nosso modelo de negócio, né, que fornece aos clientes varejistas, multimarcas, uma flexibilidade, uma rapidez, uma agilidade a qualquer preenchimento, né, atendimento a demandas adicionais, além da velocidade na reposição e flexibilidade também dentro dessa reposição. Como você pode saber ou ter pesquisado dentro do contexto da Vulcabras, né, a gente fornece, a gente repõe produtos de uma forma com grades abertas, produtos que realmente estão girando, né? Eu sempre uso alguns exemplos, por exemplo, se só o número 22 do modelo X vermelho estiver vendendo, a gente tem condições de repor somente esse modelo especificamente que está vendendo aí no ponto de venda, né? Isso acelera, isso aumenta, né, as oportunidades de receita e captura de imagem, reduz
riscos quanto a liquidações, eventuais liquidações. Ao contrário das marcas internacionais que trabalham no modelo de supply chain um pouco mais engessado. A respeito da pergunta do CAPEX, né, eu acho que os comentários aqui são os mesmos comentários que eu fiz na resposta da pergunta da Paola. A gente tem aqui no final do primeiro trimestre um pico de consumo de capital de giro, né, um conto a receber razoavelmente alongado em função do momento, em função também, suportado também pelo crescimento natural das receitas. A gente tem estoques que foram antecipados, né, a compra de insumos para mitigar qualquer potencial risco de abastecimento fez com que a gente tomasse a decisão por antecipar essas compras, e isso deve ser normalizado ao longo do ano. Por isso que eu acho que o nível de capital de giro, quanto à vertente dos estoques, ela deve se normalizar, deve aliviar sim um pouco. Quanto a receber, ele não deve aliviar muito porque a gente está trocando, né, recebimento por vendas novas. A Mizuno acabou de entrar no negócio, a Mizuno deve sim puxar um faturamento que vem consigo um conto a receber aí com prazos compatíveis, prazos médios aí da empresa, né? Temos mais uma pergunta, e eu vou ler a pergunta aqui, vou pedir para o Pedro responder, a pergunta enviada pelo Carlos, da 3R Investimento. O Carlos pergunta se puder dar uma ideia de como está a competição com players internacionais. Eu vou pedir para o Pedro tocar essa daqui. Carlos, obrigado pela pergunta. Pelo que eu estou vendo pelo webcast aqui, você fez duas perguntas também. A pergunta sobre a margem bruta. Vou começar pela margem bruta. Sim, a margem bruta tem uma tendência de aumento. Nós estamos conseguindo, depois de algum período bastante difícil, reajustar os preços. É verdade que os custos no Brasil subiram muito, os custos das matérias-primas principalmente, vem subindo, mas nós temos conseguido repor os preços. Também trabalhar muito em engenharia de produto, e o crescimento da empresa também nos ajuda a melhorar a nossa margem, diluir os nossos custos. Então, sim, isso está nos possibilitando. Isso tem tudo a ver com a tua segunda pergunta, que é a competição com os players internacionais, que são os nossos grandes concorrentes. E eu já falava nas outras reuniões a respeito de um cenário mais disciplinado. Ainda existe, sim, no Brasil, muita liquidação, muitas promoções, excedentes que estão sendo escoados no Brasil, principalmente de importações. Existe hoje no Brasil um produto que tem uma relação de preço quase que americana. Você encontra de marcas internacionais produtos aos preços que você encontraria nos Estados Unidos, o que me parece algo completamente errado. Isso se deve por causa das liquidações, mas elas têm diminuído um pouco. Toda essa pandemia e essa crise mundial também, e o nosso câmbio, né, 5,50, tem feito as importações diminuírem. Mas, além disso, que também é importante, o cenário vem mudando muito e algumas marcas vêm se consolidando em empresas nacionais. E isso é muito bom para a disciplina do mercado, porque nós, empresas nacionais, somos bastante comprometidos com o resultado que precisamos dar dentro do nosso próprio país. Às vezes, uma marca internacional pode olhar o país como um país que possa ser para escoar e o resultado não seja tão importante quando se consolida o seu balanço mundial. Então, muitas marcas estão acabando sendo licenciadas e fazendo sociedades com players brasileiros. Para o mercado, é bom para a disciplina do mercado. Acho que as empresas que trabalham com as marcas internacionais, elas estão comprometidas e precisam dar resultado. Algo que a gente via um certo
descompromisso das marcas internacionais nos últimos anos, usando o Brasil um pouco para escoar produtos. Ainda existe isso, mas a disciplina vem melhorando. Falta. E a gente espera que ela melhore ainda mais. Então, esses são os motivos pelos quais a gente vem melhorando a nossa margem. O cenário está possibilitando que os preços sejam reajustados, que estavam defasados de bastante tempo, e essa disciplina de mercado vem melhorando. As marcas internacionais seguem investindo no Brasil, direcionaram mais a sua venda para uma produção nacional, uma produção local, o que também é bom, porque nós somos a empresa que, ou uma delas, ou que seja a empresa que mais produz calçados esportivos, que tem as maiores tecnologias. Somos capazes de produzir qualquer tecnologia a nível mundial. A gente faz o calçado mais elaborado da Arma, por exemplo, chama Rover, um calçado para vender a R$1.000, já é produzido no Brasil. Então, nós temos empresa e fábrica e tecnologia para fazer qualquer produto. Então, essa produção local também nos beneficia. Inclusive, quando os nossos competidores trazem a produção local, a competição fica mais honesta ainda. Então, esse é o cenário que nos traz uma melhor margem bruta e a competição está se tornando mais honesta, na minha visão. Isso ajuda os nossos resultados. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Bom, recebemos uma pergunta do Cleiton de Freitas Pereira em relação ao nosso e-commerce. O Cleiton pergunta, em relação ao e-commerce, é com foco na Olímpicos ou projeto Visa, também Under Armour e Mizuno? Eu vou pedir para o Pedro tocar essa resposta também. Cleiton, obrigado pela pergunta. Nas minhas considerações finais, eu gostaria de falar sobre e-commerce, então já vou aproveitar para falar agora. Nós oficialmente inauguramos o nosso novo CD de Extrema ontem. Ele já vem funcionando desde março, início de março. É um CD de 11.500 metros quadrados, a capacidade de armazenamento de 7 milhões de itens, e um CD que se tornou extremamente necessário. Devido à pandemia, o crescimento do nosso e-commerce foi exponencial. Nós crescemos no ano passado 141% e agora vínhamos crescendo 20%. Mas confesso que freados, porque nossa operação terceirizada estava se tornando muito cara, então ineficiente. Nós tínhamos projetado ter o nosso armazenamento e distribuição própria a partir do ano de 2022, mas com a pandemia e com a aceleração de todas as vendas digitais, nós corremos para fazer o investimento e criamos o nosso centro de desenvolvimento, que vai nos dar muito mais agilidade, vai nos dar muito mais eficiência e rentabilidade. Para que vocês tenham uma ideia, no nosso parceiro nós tínhamos uma média de 5 dias de entrega, agora esse período cai pela metade, para 2 dias e meio, média, a nível Brasil, e nós temos uma entrega rápida que pode ser entregue dentro do mesmo dia. Então, o CD é altamente informatizado e pronto para sustentar esse crescimento. Então, nosso e-commerce, que cresceu bastante no ano passado, estava um pouco limitado por estar sendo operado por um terceiro, e que também não tinha a capacidade toda que nós precisávamos. Então, a partir de abril, nós já estamos operando, agora a inauguração foi ontem, já em capacidade máxima, e agora podemos deixar ele crescer bastante. E ele é com foco nas 3 marcas. É verdade também que no primeiro trimestre
nós recebemos a Mizuno no início de fevereiro, então começou a produção a partir dali, não foi tão relevante dentro dos nossos números. O e-commerce nós só recebemos nesse trimestre, a partir do segundo trimestre que ele será considerado nos nossos números também. Então, o foco total nas 3 marcas, os investimentos são das 3 marcas. As 3 marcas a gente vê um potencial de crescimento bastante importante. A gente já vende uma boa quantidade dos nossos produtos via internet nos nossos parceiros, nos nossos clientes, mas o nosso e-commerce próprio hoje, que representa pouco, tende a crescer bastante nos próximos meses, porque agora nós estamos bem estruturados para isso. Bom, recebemos mais 2 perguntas, e uma pergunta vem do Vinícius. Vinícius, bom dia. Sobre a linha de outros calçados e outros, vocês poderiam comentar sobre o crescimento observado? Vinícius, obrigado pela pergunta. Realmente é uma linha que pelo crescimento em si se destacou, né? E o principal, nessa rúbrica de outros calçados e outros, né, a gente encaixa aqui as receitas apuradas em cima de venda de chinelos das marcas esportivas, botas de segurança, né, nós temos a marca Botas Vulcabras e alguns componentes para calçados. Aqui, eu acho que é até puxado pelo momento da pandemia, onde EPI ainda vem sendo consumido, né, de uma forma bem relevante e alavancada. Esse crescimento realmente foi puxado por botas de segurança. Tá? Uma outra pergunta que recebemos aqui do Matheus Goulart Varela. Matheus, gostaria de saber qual seria o nível de alavancagem financeira confortável para a companhia. Alavancagem financeira, o que eu posso te dizer, Matheus e todos aqui do call, eu acho que conecta muito com a primeira pergunta a respeito da dívida líquida, né? A operação da Vulcabras é uma operação com um EBITDA relevante, uma operação geradora de caixa. Ela vive hoje um momento de uma necessidade de capital de giro adicional em função de um negócio um negócio relevante, que é o negócio da Mizuno, que entra dentro da empresa, tem todo o contexto aqui da pandemia, mas a nossa expectativa a respeito da dívida líquida, e eu acho que se traduz também na alavancagem financeira, é de ser uma operação com baixa alavancagem financeira. O CAPEX que foi construído ao longo dos últimos anos e o CAPEX desse ano, ele sai do caixa da operação. Estrategicamente, a gente não vê a Vulcabras como uma operação de alta alavancagem. A respeito do CAPEX em específico, né, acho que vale sim um parênteses, né? A gente fez um investimento neste primeiro trimestre, um investimento que buscou adaptação, né, da nossa produção para receber a marca Mizuno. É importante ressaltar, né, que a coleção que estamos produzindo hoje dos produtos Mizuno, eles foram desenvolvidos, né, pelo Japão e estavam sendo produzidos pelo antigo licenciado. Então, é uma coleção que ela não nasceu, ela não foi desenhada para a tecnologia de produção, para os processos Vulcabras, né? Então, houve sim a necessidade de uma pequena adaptação e a gente continua aí, né, buscando inovação, buscando trazer aportes de tecnologia e eficiência na construção dos nossos produtos. Isso demanda algum CAPEX mas voltando para a sua pergunta, em termos de alavancagem financeira, a gente, estrategicamente, a empresa não é desenhada ou não tem intenção de carregar uma alavancagem desproporcional. A dívida, ela vem realmente para suportar esse momento pontual e ao longo do tempo a gente deve estar capturando uma queda da dívida líquida.
Por gentileza, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Novamente, para fazer uma pergunta, a favor digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Temos mais uma pergunta aqui. Essa pergunta vem do Fabiano Ferreira de Mello, do Santander. Eu gostaria de... Poderiam dar mais detalhes de valores e características dos investimentos feitos em sustentabilidade? Bom, Fabiano, obrigado pela pergunta. Valores, infelizmente, a gente não divulga, mas o que eu posso trazer para vocês é que a empresa ela faz investimentos, ela vem buscando, né, cada vez mais trazer elementos que construam valor dentro do seu processo comercial, produtivo e de desenvolvimento, conectados com os pilares de ESG. Né? Eu acho que é super importante ressaltar a importância que a Vulcabras tem nos municípios onde está presente, quanto ao desenvolvimento humano, quanto ao impacto social, né? E esse trimestre a gente divulgou aqui, né, dois eventos de extrema relevância. Eu acho que um deles é a transformação de uma área da empresa em uma área de preservação ambiental, mas nesse em específico, eu acho que o mais relevante talvez nem seja o plantio das árvores em si, mas sim como ele foi feito, né? Ele passou pela utilização de mão de obra de pessoas que são moradoras da região, que se encontravam em uma situação de vulnerabilidade e que receberam capacitação técnica, foram treinadas, né? E na verdade essa ação ela não para nesse plantio em específico, né? Essas pessoas hoje, através dessa capacitação técnica, podem buscar uma nova profissão, podem buscar um caminho para a saída dessa situação de vulnerabilidade. O outro, e muito conectado, né, com o nosso processo produtivo, né, foi a conclusão aí do projeto de reutilização e reciclagem, né, de 100% dos nossos resíduos, onde a gente procura reutilizar, reciclar sobras, né, do processo produtivo, fazendo ou fomentando nessa economia circular, e aquilo que não tem como ser reutilizado, né, a gente encontra parceiros de outros segmentos, de outras indústrias que acabam utilizando essas sobras como combustível, né, para geração de energia dentro dos seus processos. Eu acho que o que eu gostaria de ratificar aqui, né, a preocupação da Vulcabras é de tentar... Essa é uma agenda, não é um projeto que termina, que tem início, meio e fim. Isso é um valor, é uma cultura que a Vulcabras tem e que é ongoing, né? A gente continua retroalimentando o sistema, retroalimentando iniciativas, desafiando colaboradores, a nossa engenharia a buscar soluções cada vez mais sustentáveis, né? Tentando preservar não só o meio ambiente, mas também o desenvolvimento da sociedade, né, que
que fica acoplada aí no entorno, principalmente das nossas plantas produtivas. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer uma pergunta, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Bom, pessoal, temos mais uma pergunta. Acredito que essa daqui será a última pergunta, até em respeito ao horário. A pergunta vem da Raquel Brandão, do Valor Econômico, e ela pergunta: olá, devemos esperar a redução dos custos do segundo TRI, então, devido à antecipação da compra de insumos? Eu vou pedir aqui para o Pedro tocar essa resposta, por favor. Oi, Raquel. Obrigado pela pergunta. Pergunta pertinente para esse momento que o Brasil vem passando. Os custos no Brasil vêm subindo e é fato que, com toda a pandemia, várias empresas acabaram se desorganizando um pouco, inclusive os próprios fornecedores. Então, houve, desde o final do ano passado, uma preocupação grande dentro da Vulcabras de não faltar os nossos insumos, as nossas matérias-primas. Optamos por aumentar um pouco a nossa compra, antecipar a nossa compra para nos proteger, para que a gente não tivesse problema de falta de matéria-prima e que tivesse que parar nossas fábricas por esse motivo. Mas os custos de matérias-primas, os custos gerais no Brasil, isso não é novidade para ninguém, vem aumentando. E não são só os custos de matéria-prima, como os custos gerais. No Brasil, todos os custos vêm aumentando. Acredito eu que os custos já aumentaram, talvez eu esteja sendo esperançoso de que eles não aumentem mais, mas nós estamos os enfrentando através de reajuste de preços, e a verdade é que não se consegue repassar os preços na mesma quantidade que aumenta os custos, mas a empresa está conseguindo reajustar os preços e a empresa está crescendo. Então, o ritmo de crescimento da Vulcabras, acompanhado de reajuste de preços, faz frente a esses custos que aumentam. Na nossa avaliação, os custos já aumentaram o que tinham que aumentar. Nós esperamos estabilidade daqui para frente. Se eles aumentarem mais, será revisto os nossos orçamentos, mas acredito que esse ano o que tinha que acontecer em aumento de custos já aconteceu. Inclusive, nós lançaremos no final deste mês a nova coleção de produtos, está completamente pronta, das 3 marcas, para fazer as vendas do segundo semestre. Então já precificamos, já fizemos os nossos acordos comerciais, já fizemos as nossas previsões de compra com os nossos fornecedores e já temos uma coleção precificada para enfrentar o segundo semestre. Então, essa é a nossa avaliação, é isso que nós esperamos. Então, acredito que os custos não sobem mais, eles permanecem como estão.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Bartelli para as considerações finais. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Bom, eu agradeço a todos. Eu acho que só não cobrimos aqui detalhes sobre a operação da Mizuno, só recapitulando. Nós esperávamos receber a operação da Mizuno já a partir do início do ano, levou um mês a mais, a gente recebeu ela no início de fevereiro, dependíamos da aprovação do CAD. Já estamos produzindo 6 modelos, indo para 8 modelos, vamos terminar o primeiro semestre com mais de 15 modelos de Mizuno, no segundo semestre vamos nos aproximar a 30 modelos de Mizuno e aí a capacidade já necessária para fazer os números todos que nós projetamos e que a marca já vem fazendo há algum tempo no Brasil com crescimento. Mizuno vem bem, de fato a coleção que está sendo oferecida no mercado é uma coleção que já tinha sido lançada e não pela Vulcabras, pelo antigo administrador da marca, e nós já trabalhamos em melhorias na parte de desenvolvimento, na parte de engenharia, na parte técnica dos produtos, o que já nos traz um pouco de resultado, mas os novos produtos que nós estamos desenvolvendo e que são para o ano que vem, talvez ainda para final desse ano, já são produtos mais com a cara da própria Vulcabras, da experiência que ela tem de muitos anos na sua especialização em calçados esportivos. Então, estamos satisfeitos com esse começo da Mizuno, mas estamos vislumbrando um cenário bastante positivo, com uma coleção bastante moderna e atualizada, conforme a Vulcabras estuda o mercado e tem sucesso na própria Olímpicos e o crescimento que a gente está tendo na Under. Então, agradeço a todos pela presença. Também quero dizer que estamos bastante satisfeitos com os bons resultados obtidos nesse primeiro trimestre. Seguimos confiantes quanto ao desempenho dos resultados para os próximos meses e permanecemos à disposição para esclarecer pessoalmente ou através do nosso time de RI quaisquer outros pontos ou dúvidas que possam ter ficado pendentes. Muito obrigado e boa semana a todos. A audioconferência da Vulcabras está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.